Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 1. Ring, ring, ring. Ao ouvir o toque familiar do alarme do meu telefone, abri os olhos lenta, mas seguramente. Então peguei meu telefone, que estava na minha mesa de cabeceira, e desliguei o alarme. Depois que fiz isso, esfreguei o sono dos meus olhos antes de olhar as horas. Ao fazer isso, senti um suor frio começar a correr por todo o meu corpo. Como o horário exibido no meu telefone era 7h45, eu tinha uma prova final marcada para hoje às 8h em ponto. O último sendo para meu último curso de faculdade, que uma vez concluído me permitiria finalmente obter o doutorado que eu estava trabalhando para ganhar nos últimos 10 anos. De longas horas de estudo, a lutar para arrastar minha bunda para fora da cama e assistir às aulas virtualmente durante a pandemia de Covid. Todo esse trabalho estava finalmente prestes a dar frutos. Mas agora tudo pode estar arruinado. Tudo porque não consegui programar meu alarme para o maldito horário certo. Porque o professor responsável pela última aula que preciso passar é um completo babaca. Se você chegar 1 minuto atrasado para a aula, ela vai bater a porta na sua cara e reprová-lo sem hesitação, sem perguntas. É por isso que eu e vários outros alunos sempre chegávamos 10 minutos mais cedo em todas as suas aulas. Também pode ter algo a ver com o professor responsável ser uma milsexy, mas esse é um assunto que não temos tempo para discutir. Agora mesmo preciso me mudar. Pulando da cama, me vesti rapidamente, juntei todos os materiais que precisava na minha mochila e então corri para fora do meu apartamento como um louco, focando em chegar ao campus e chegar à sala de aula da professora Vitória antes do exame começar. A primeira parte vai ser fácil, já que meu apartamento fica a apenas 5 minutos de caminhada do campus. Ao pisar no terreno da universidade, aumentei ainda mais o ritmo da minha velocidade de corrida, ignorando os gritos nas pernas e a dor no peito enquanto o fazia. Já que essa final era um grande momento decisivo para mim, e nada me impediria de ter meu momento. Enquanto continuava correndo, tirei meu telefone do bolso e dei uma olhada rápida nas horas, para ver quanto tempo ainda tinha. Quando fiz isso, estava marcado 7h55. Merda, exclamei. Faltam apenas 5 minutos para a final começar e eu estou bloqueado e recebo um grande e gordo F. Percebendo isso, coloquei meu telefone de volta no bolso. Então mudei minha direção de corrida para uma seção da universidade bloqueada com fita amarela, pois estava em construção. É por isso que ninguém foi autorizado a entrar naquela seção da universidade. Mas eu vou fazer isso, já que isso me permitirá chegar ao meu destino a tempo. Lidarei com as consequências da situação mais tarde. Agora tenho um teste para passar. Ao chegar na fita amarela, pulei e entrei na área de construção. Então comecei a tecer por ele, indo em direção ao meu destino, colocando meus olhos nele depois de apenas 1 minuto correndo pela zona de construção. Sim, exclamei, colocando um sorriso no rosto, porque sinto que vou conseguir. Mas logo depois ouvi alguém gritar comigo. Ei, cuidado! Virando minha cabeça na direção do grito, que veio de cima de mim, olhei para cima. Bem a tempo de ver várias vigas grandes de metal caindo e se aproximando da minha localização. Então, antes mesmo de eu ter tempo de processar o que estava vendo, ou sair do caminho das vigas, de repente me vi no chão. A pilha de vigas em cima de mim, enquanto uma dor inimaginável atacava cada parte do meu corpo e minha visão começava a desaparecer, tudo que eu conseguia pensar era uma coisa. Espero que meu amigo se lembre do acordo que fizemos e apague meu histórico de navegação. Ah, e também isso. Porra, minha visão estava ficando mais fraca a cada segundo que eu tentava me segurar, esperando que talvez eu fosse recompensado com algum pequeno milagre. Então, como se alguém tivesse me dado um tapa na cara, essa esperança foi destruída quando de repente ouvi um som de estalo, e então, antes que eu percebesse, eu estava caindo para baixo. O peso das vigas combinadas obviamente era muito para a calçada em que eu estava a suportar. Conforme eu caía, meu corpo acabava se torcendo e meu olhar apontava diretamente para o chão, onde eu iria bater. Naturalmente eu queria fechar meus olhos, já que não queria o que estava prestes a acontecer. Mas meus olhos não me ouviram e em vez disso permaneceram abertos. Eles, e o resto do meu corpo não estavam mais sob meu controle. Então com isso resignei-me ao meu destino iminente. Porém no segundo seguinte tudo mudou. Pois pouco antes de eu atingir o chão, um vórtice negro gigante se abriu no local onde eu ia cair e me engoliu inteiro. O que me levou a cair em um vazio negro de escuridão total. De repente, isso foi iluminado por uma luz avassaladora. Uma que lavava tudo, incluindo eu. MHM. Eu murmurei, abrindo meus olhos lentamente mas com segurança. O que um segundo depois percebi que não deveria ter sido possível, considerando o que acabei de passar. A menos que tudo tenha sido um sonho? Enquanto eu pensava nisso, de repente senti minha mente tomada pela dor. Levando minhas mãos até ele, segurei-o e cerrei meus dentes, trabalhando para suportar a dor, assim como flashes de imagens dentro da minha mente. Mas tão rapidamente quanto a dor e as imagens começaram, elas pararam.
Quando ambos fizeram isso, eu me senti em paz, pois eu entendi exatamente o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu não foi um sonho, nem mesmo uma alucinação. Eu realmente experimentei aquele acidente, e no processo perdi minha vida, apenas para imediatamente me encontrar com um novo, já que aquelas imagens que passaram pela minha mente não eram simplesmente imagens. Não, eram memórias. As memórias da pessoa que eu era agora, que era ninguém menos que uma das maiores mentes dos quadrinhos e um dos indivíduos mais perigosos da Marvel, Victor Von Doom, que também atende por outro nome Doutor Destino. Um homem que foi um dos meus personagens favoritos de histórias em quadrinhos, apesar do fato de que na maioria das vezes ele foi retratado como um vilão, embora eu sempre tenha pensado em Doutor Destino mais como um anti-herói, considerando que ele salvou o mundo e o multiverso várias vezes. Agora eu sou esse homem. Eu sou o Doutor Destino. Perceber isso trouxe um sorriso ao meu rosto. Por enquanto eu me tornarei o maior destino que já existiu. Sim, é hora de Doutor Destino se erguer. Capítulo 2. Ruína. Eu sou Victor Von Doom, também conhecido como Doutor Destino. Sinceramente ainda acredito que isso seja verdade, mas sei que é uma contradição, claro, mas não facilmente retificada. No entanto, se eu quiser viver, sobreviver e prosperar nesta nova realidade em que me encontro agora, então devo retificar meus sentimentos sobre este assunto e jejuar. Caso contrário, eles podem levar ao fracasso, o que não posso pagar, principalmente com todos os planos e ideias que estou criando em minha mente e que implementarei quando tiver a primeira oportunidade. Então, com essa nota, inalei e exalei várias vezes, usando a respiração para centralizar meus pensamentos e emoções. Depois que fiz isso, comecei a organizar o primeiro enquanto me dedicava ao último. Depois de quase 20 minutos realizando essa atividade, senti que havia sanado quaisquer dúvidas que eu tinha anteriormente. Agora não tenho problemas em relação ao fato de que agora sou o Doutor Destino. Então vamos para a próxima coisa. Saindo da cama, já que o Victor original estava dormindo quando a fusão de nossas almas aconteceu, fui até o banheiro, porque eu tinha negócios a tratar lá, encontrando meu caminho facilmente graças às minhas novas memórias, cortesia do Victor original. Entrei no banheiro e então tratei de todos os assuntos que precisava resolver lá dentro. Feito isso, voltei para o meu quarto e me vesti para o dia. Então fui até a cozinha para preparar um café da manhã reforçado. Como eu tinha muitas tarefas que queria concluir antes do fim do dia, eu precisava de energia para concluí-las. Depois de terminar meu bacon, ovos, panquecas, torradas e suco de laranja, limpei a cozinha e fui direto para minha sala de estar. Ao chegar, sentei-me no sofá e juntei as mãos, antes de mergulhar completamente em minhas novas memórias. Assim pude avaliar minhas circunstâncias atuais e então, fazer movimentos para executar com base nelas. Enquanto eu classificava e examinava minhas novas memórias, aprendi várias coisas. Primeiro, atualmente tenho 22 anos. Meu aniversário é 21 de dezembro. O ano do meu nascimento é 1980. Isso me leva à segunda informação. O ano atual, que é 2002. Terceiro, acabei de me formar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts com 3 doutorados em meu nome. O primeiro sendo em Ciência e Engenharia de Materiais. O segundo sendo em Física. Enquanto meu terceiro e último PhD é em Engenharia Química. Legal. Agora não me sinto amargurado por não ter obtido meu doutorado na minha vida anterior, já que ter PhD ser um médico oficial aqui, com todos os privilégios e direitos que isso me permite mais do que compensa. Quarto, eu conheço magia. Bem, atualmente não sou mestre nas artes místicas, mas conheço vários feitiços. Tudo graças aos livros deixados para o Victor original, não para mim, pela minha mãe, as feiticeiras Romani Cynthia Von Doom. Ao relembrar memórias dela, senti várias emoções, de felicidade e amor à tristeza. O mesmo em relação ao meu pai, Werner Von Doom. Ambos pareciam ter encontrado o fim exatamente da mesma forma que encontraram no universo da Terra, 616. Apesar de não ser o universo Marvel em que habito. Não, pelo que sei, o universo Marvel que atualmente chamo de lar é baseado principalmente no MCU, dado que o Capitão América é Chris Evans e Tony Stark é Robert Downey Jr. No entanto, embora este universo seja baseado no MCU, ele não é o MCU, dado que eu e vários outros personagens que nunca apareceram nos filmes ou programas de televisão existimos aqui, como Norman Osborn, o CEO e fundador da Oscorp Industries, que é a cara de Willem Dafoe, junto com Reed Richards, que foi meu colega de classe durante meu período recente no MIT. Também me lembro de falar de mutantes, um Dr. Charles Xavier, Bolivar Traz e até mesmo um Dr. Richard Parker em minhas novas memórias, junto com uma cientista ambiental chamada Emily Osborne. Então, além de tudo isso, o universo Marvel que agora habito é uma combinação do MCU, dos filmes do Quarteto Fantástico de Teen Story, dos filmes dos X-Men da Fox, dos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield, junto com elementos do jogo Homem-Aranha da Insomniac e, finalmente, elementos do universo Marvel da Terra 616. O que não é nada mal.
Eu definitivamente posso trabalhar com isso. Por outro lado, estou curioso para ver qual versão do Homem-Aranha aparecerá neste mundo. Mas posso saciar minha curiosidade pessoal sobre esse assunto mais tarde. Agora mesmo tenho assuntos mais importantes que exigem minha atenção total. O maior no momento é meu país natal, a Latéria, e libertá-lo do governo daquele pedaço de merda desprezível, Vladimir, e do resto de sua família incompetente e ineficaz. É melhor que a família Fortunova aproveite o tempo que lhes resta neste mundo, pois seus dias estão contados. Assim diz Doutor Destino. Passou-se um pouco mais de tempo até que eu terminasse de rever completamente minhas novas memórias. Depois que fiz isso, comecei a lançar vários feitiços relacionados à mente. Não apenas para me ajudar a organizar meus pensamentos ainda mais, mas também para proteger minha mente de intrusões indesejadas. Considerando que agora vivo em um mundo onde telepatas e habilidades telepáticas são reais, em pouco tempo terminei os negócios relacionados à minha mente. Tendo tornado mais seguro que os principais cofres do mundo, coloquei armadilhas mentais e várias outras surpresas. Tanto é que seria preciso um telepata de alto nível, um ser cósmico ou alguém com muito tempo livre para entrar na minha cabeça. Mas ninguém jamais o fará. Agora, já que minha mente está segura, vamos para o próximo passo. Meu primeiro passo para me tornar o maior Doutor Destino aos meus próprios olhos. Ao sair do táxi em que estava, me vi nas ruas da cidade de Nova York, bem na saída do meu destino pretendido. 177 a Rua Bleecker, o santuário de Nova York para os mestres das artes místicas. Por que estou aqui? Bem, pensei que isso seria óbvio. Estou aqui para aprender um pouco de magia de verdade. É hora de me tornar o feiticeiro que sei que posso ser. Capítulo 3. Caminhando em direção às portas do santuário de Nova York, bati várias vezes. Então parei e comecei a esperar. Mas não precisei esperar muito, pois alguns segundos depois de bater as portas do santuário de Nova York se abriram e fiquei cara a cara com ninguém menos que seu atual mestre e zelador, Daniel Drum. Olhando para mim, Drum tentou ser intimidador e não disse nada enquanto me examinava com o olhar. Mas para mim sua intimidação não era nada. Ignorando, olhei de volta para ele, sem vacilar nenhuma vez, pois seria impróprio de um futuro governante recuar diante de tal fato. Não, será preciso muito mais para conseguir uma reação minha. Logo o mestre Drum terminou de me olhar. Então, quando ele fez isso, ele falou: "Como posso ajudar você, meu jovem?" Ele me perguntou. Vim aqui em busca de conhecimento e orientação em relação às artes místicas. E para que fique registrado, senhor, meu nome é Victor Werner von Duon. É um prazer conhecê-lo, eu disse. Drum ficou com uma expressão de choque no rosto, que ele rapidamente disfarçou, mas não rápido o suficiente, pois mesmo que aquela expressão que ele tinha durasse apenas um segundo, eu a vi, fazendo-me sorrir internamente. Entendo. Drum respondeu. Bem, Victor, por favor, entre. Ele disse. Então eu fiz exatamente isso. Entrei no santuário de Nova York e Drum fechou as portas atrás de mim imediatamente depois. Quando ele fez isso, ele me guiou até uma sala onde me pediu para esperar. Então me sentei e comecei a fazer isso. Então, nem mesmo 10 minutos se passaram antes que as portas da sala em que eu estava se abrissem mais uma vez e entrasse o atual feiticeiro supremo da Terra, o Ancião. A versão feminina do MCU para deixar claro, quem eu sinceramente prefiro a versão masculina dos quadrinhos. Com um sorriso no rosto, a anciã sentou-se em uma das cadeiras vazias, bem na minha frente, na mesa onde eu estava sentado. E as portas da sala se fecharam sozinhas imediatamente depois que ela o fez. Embora eu soubesse que era graças à magia. Senhor Destino, é um prazer conhecê-lo. O ancião falou. Chá. Sim, obrigado. Ancião, eu disse. Embora eu ter usado o título, nome dela não tenha feito a maga careca sequer estremecer. Mas considerando que ela está viva há mais tempo do que eu em minhas 2 vidas, não estou surpreso. Então, você me conhece? A anciã perguntou. Enquanto usava sua magia para conjurar um bule de chá, 2 xícaras de chá e 2 pires para as ditas xícaras na mesa à nossa frente. Sim, eu respondi, embora não tão bem quanto você pode pensar, já que minha mãe só fez referência a você algumas vezes em sua jornada pessoal. Eu expliquei. O que não é mentira. Acontece que neste universo Marvel Cynthia Von Duon estudou em Camartage por alguns anos em sua juventude, antes de retornar para sua terra natal e começar sua família. Tudo isso foi descrito em um diário pessoal dela que o Victor original deste mundo leu alguns anos atrás. O que eu sei graças às minhas novas memórias. Na verdade, a única mentira que acabei de contar foi o quanto conheço o ancião, mas não há como eu mencionar isso. Na verdade, ninguém além de mim jamais saberá sobre minha vida passada, pois não estou prestes a desencadear um caos descontrolado neste mundo. Um mundo que procuro tornar meu. Eu não sou tão tolo assim. Entendo. Então você é filho de Cynthia. Ela falou, derramando o chá do bule em uma das xícaras e colocando-a na minha frente. É isso mesmo. Eu respondi. Então tomei um gole do meu chá. MHM, delicioso. Eu disse. Por que obrigada? A anciã respondeu.
servindo-se de uma xícara de chá. Então, agora que as gentilezas acabaram, vamos direto ao assunto, Senhor Destino. Ou você prefere Vitor? Qualquer uma das opções está boa para mim, respondi. Pois, diferentemente do Doutor Destino original, não vou ficar criticando cada pequeno detalhe, nem ficar irritado com pequenas ofensas. Essa foi uma das maiores falhas de Doutor Destino. Ela o impediu de realizar muitos de seus planos. Mas certamente não será minha ruína, pois este Doutor Destino alcançará tudo o que deseja. Tudo bem então, Vitor, o ancião falou. Você é um indivíduo bem interessante. Vejo potencial em você para se tornar uma das maiores forças do bem que este mundo nunca conheceu. Ou um homem que causará uma destruição inimaginável e não deixará nada além de morte em seu rastro. E agora aqui estou eu diante da decisão de te ensinar ou te negar. Então me diga, se você estivesse na minha posição, o que faria? Eu confiaria nos meus sentimentos. E então, no momento em que eu percebesse que eles estavam errados, imediatamente retificaria e consertaria meu erro. Eu respondi, olhando o ancião nos olhos. Ela olhou de volta para mim. Nós dois então entramos em silêncio. Os únicos sons na sala eram nós dois aproveitando nosso chá por mais de 1 minuto, antes que o ancião decidisse quebrar dito silêncio. Entendo, disse o ancião. E eu entendo. Então, isso significa que você e sua ordem vão me treinar? Perguntei. Sim, é verdade. O ancião respondeu. Suas palavras trouxeram um sorriso ao meu rosto. Com isso, dei o primeiro passo significativo para me tornar o Doutor Destino que imagino ser. E é uma sensação boa. Depois que o ancião me aceitou como aprendiz da ordem, nós dois conversamos um pouco enquanto terminávamos nosso chá. O principal tópico da conversa foi sobre meu conhecimento atual em relação à magia e às artes místicas em geral, o que não é muito. Eu só sei o básico. É por isso que vim para a ordem em primeiro lugar. Fora isso, conversamos sobre minha infância, e a anciã até me contou algumas histórias sobre minha mãe na juventude. Histórias que fizeram meu coração se encher de alegria. Isso também fortaleceu minha determinação de salvar a alma da minha mãe daquele bastardo do Mefisto. Embora eu saiba que é uma tarefa mais fácil dizer do que fazer, Mefisto não é brincadeira. Pelo que sei, ele tem o mesmo nível de poder que Dormammu, mais ou menos. Isso significa que preciso atingir o nível de feiticeiro supremo em relação à minha magia antes mesmo de tentar confrontar diretamente o Senhor do Inferno. Mas já que Destino nos quadrinhos era um candidato a Mago Supremo da Terra e tinha a reputação de ser um dos místicos mais poderosos da Terra, sei que ficarei bem. Ainda assim, não vou ter pressa. Não importa o quanto eu queira. Antes que eu percebesse, o ancião e eu tínhamos terminado nosso chá e nossa conversa. Quando fizemos isso, ela usou magia para limpar nossa bagunça. Nós dois então saímos da sala em que estávamos e retornamos ao saguão, onde o mestre Drum nos esperava. Qual é o veredito? Ele perguntou ao ancião. Permitirei que Vitor treine com nossa ordem. O ancião respondeu. Entendido. Drum respondeu. Então ele virou seu olhar para mim. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, mestre Drum. Eu respondi. Logo depois que fiz isso, o ancião abriu um portal para Camartage, pelo qual nós dois passamos. Quando fizemos isso, ela fechou. Mas não dei importância enquanto olhava ao redor e admirava a beleza do Camartage, já que vê-lo na vida real é completamente diferente de vê-lo em uma tela. Os filmes não fizeram justiça a este lugar. Penso pela sua expressão que este lugar é do seu agrado, Vitor? A anciã perguntou. Um sorriso cúmplice no rosto. É sim, eu respondi, apesar da velha já saber a resposta que eu ia dar. Mas já que ela vai ser minha professora, vou entrar na brincadeira. Ótimo. Eu sempre gosto quando as pessoas gostam do Camartage. Ela falou. Então, depois que o ancião fez isso, o novo mestre se aproximou de nós. O mestre em questão é meu garoto Wong. Bem, Vitor, é aqui que nos separamos por hoje. O ancião falou. Este mestre lhe mostrará seus aposentos. Entendido. Eu respondi à anciã, que então se despediu. Enquanto isso, eu me virei para encarar o Wong. Vitor Von Duon, e você é? Wong. Apenas Wong. Ele respondeu. Entendido, só Wong. Eu disse. Wong então me levou para meus aposentos, onde me acomodei, em preparação para minha jornada nas profundezas das artes místicas que começa amanhã. Tudo bem. Capítulo 4. Na manhã seguinte à minha chegada em Camartage, acordei bem cedo. Então, depois de vestir minhas novas vestes, cuja cor me identificava como novato, e que não durariam muito, deixei meus aposentos e cheguei ao pátio. Depois disso, o treinamento começou em breve. Meu grupo é liderado por ninguém menos que Car Mordo. Quem eu aprendi conforme a aula avançava, não é um professor ruim nem um pouco. Na verdade, eu diria que ele é um ótimo professor, se um pouco forçado. Mas desde que conheci professores como Mordo na minha vida passada, sua atitude não me incomodou nem um pouco. Ao contrário de alguns dos meus colegas novatos que foram surpreendidos pela disposição dos mestres um pouco mais velhos. Bem, é melhor eles se acostumarem. Caso contrário, eles não serão atendidos no pedido. Depois de 2 horas desmaiado, o treinamento físico chegou ao fim. Eu não tive problemas para passar por isso.
desde que o Vitor original se exercitava regularmente. Ele até desenvolveu um único conjunto de abdominais. O homem sabia como cuidar de si mesmo. Bom para ele, especialmente com seus atributos. Olhos castanhos escuros, cabelo castanho escuro levemente cacheado e altura de 1,88 metros. Não sou uma pessoa vaidosa, mas não tenho vergonha de dizer que estou bonita. Significa que não terei problemas com as mulheres no futuro. Agora voltando ao que eu estava falando. Nosso treinamento físico terminou. Então, quando isso aconteceu, todos nós, novatos, fomos até a biblioteca para treinar nossas mentes, já que a magia requer uma compreensão fundamental da linguagem. Como quando criamos um programa de computador, precisamos entender como escrever seu código. Semelhante a como o ancião descreveu a magia no primeiro filme do Doutor Estranho. Chegando à biblioteca, peguei vários dos maiores livros que havia, encontrei uma mesa para sentar, abri um e comecei a ler, compreendendo facilmente a linguagem e seu significado dentro do livro, pois com meu novo poder cerebral posso realizar tal feito facilmente. Eu até já consigo entender um pouco como combinar magia e ciência, assim como o Doutor Destino original dos quadrinhos. Parece que estou a caminho de me tornar o que chamo de tecnomago. Depois de terminar o primeiro livro que estava lendo, passei para o próximo, depois para o próximo, depois para o próximo, e assim por diante, até terminar de ler todos os livros que trouxe para a mesa. Então, uma vez eu fui movido a conseguir mais, ignorando os olhares chocados que os outros novatos na biblioteca estavam me dando. Consegui mais livros e continuei lendo até chegar a hora de mudar para um aspecto diferente do treinamento. Então, antes que eu percebesse, o dia chegou ao fim. Então, acordei na manhã seguinte e continuei fazendo a mesma coisa novamente. Isso continuou por 3 meses antes que eu finalmente pudesse lançar níveis mais altos de magia. Quando fiz isso, meu posto de novato foi dispensado e fui promovido a aprendiz. Então, pouco antes do fim do ano, alcancei o posto de discípulo, tornando-me um dos poucos na história da Ordem a atingir tal posto em tão pouco tempo. Mas para alguém como o Doutor Destino, tal conquista era uma conclusão precipitada. Assim, no início do ano seguinte, recebi o título de Mestre das Artes Místicas. Então, quando eu estava lá, passei o resto do ano estudando por conta própria no Camartage, aprendendo tudo o que pude com seus antigos salões, assim como as ordens do antigo líder, que me acolheu como seu aprendiz pessoal no momento em que me nomeou mestre. Dizer que fiquei um pouco chocado não seria mentira, mas eu rapidamente superei isso e me dediquei ao meu treinamento com o ancião. As coisas que ela me mostrou expandiram ainda mais o poder que eu tinha. Então, antes que eu percebesse, tudo já estava dito e feito e 2 anos se passaram, simplesmente assim. Capítulo 5. 2004. Ao atravessar o portal que criei, o ancião e eu chegamos ao santuário de Nova York. Enquanto acenava com a mão esquerda para fechá-la quando terminamos, virei-me na direção dela, preparando-me para me despedir. Adeus, mestre. E obrigada por tudo que fez por mim e me ensinou durante esses últimos 2 anos. Sempre serei grata. Falei, curvando minha cabeça levemente para ela. De nada, Vitor, e posso dizer que foi um prazer ensinar alguém tão habilidoso e naturalmente talentoso nas artes místicas quanto você, a anciã disse. Faz muito tempo que não me sinto assim. Então, obrigada em troca. Ela falou. Certo. Bem, então é melhor eu ir embora. Eu disse. Sim, e eu também. A anciã respondeu. Ela então abriu um portal de volta para Camartage. Ah, e mais uma coisa. Quando você achar que seus filhos estão prontos, traga-os para Camartage. Já que ficarei feliz em instruí-los nos caminhos da magia, visto que você não terá muito tempo para fazer isso sozinho. Suas palavras fizeram meu queixo cair, já que não tenho filhos nem pretendo ter tão cedo. Mas já que a anciã está me dizendo essas coisas, acho que provavelmente não será o caso, dadas as habilidades da joia do tempo que ela possui. No entanto, antes que eu pudesse pedir que ela explicasse as palavras que tinha acabado de me dizer, ela atravessou seu portal e o fechou atrás de si antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Um movimento clássico dos antigos. Eu sei, pois já vi isso várias vezes durante meu treinamento. Eu também sei que mesmo se eu seguir a anciã e pedir para ela explicar suas palavras agora, ela não vai. Então, em vez disso, eu terei que levá-las a sério e encará-las de frente quando chegar a hora. Mas sério, eu com crianças, não estou dizendo que não quero filhos. Porque eu quero. Embora, dados meus planos para o futuro imediato, não consigo me ver tendo nenhum. Eu nem tenho namorada ou amante agora. Bem, parece que terei que esperar para ver no que esse assunto em particular se envolve. Decidido a fazer exatamente isso, saí do santuário de Nova York, usando roupas normais, é claro, já que não havia a mínima possibilidade de eu andar por aí com minhas vestes místicas em plena luz do dia. Mesmo que seja altamente improvável que eles não estejam fora do lugar, já que estou em Nova York. Depois de deixar o santuário, fui até um hotel com preços razoáveis e fiz o check-in. Depois de fazer isso, saí e comprei um laptop e um celular.
O dinheiro que gastei em tudo que economizei do meu tempo no MIT, onde ajudei em vários projetos, de acordo com minhas memórias do Vitor original. Embora pareça que ele fez isso apenas pelo reconhecimento. Não que eu tenha algum problema com isso. Depois de comprar os 2 itens e um pouco de comida, voltei para meu quarto de hotel, onde então liguei o laptop e facilmente comecei a falsificar seu endereço IP. Depois que fiz isso, comecei a escrever um programa de busca e depois que terminei, hackeei o sistema de CFTV de Nova York e soltei meu programa de busca. Então, enquanto ele fazia seu trabalho, fui em frente e comi minha comida. Então comecei a assistir televisão, até que meu programa de busca terminou de funcionar. O que aconteceu 1 hora depois? Tendo encontrado a pessoa que eu estava procurando, Wilson Fisk, também conhecido como o Rei do Crime. Enquanto eu estava sentado na mesa e olhava para sua imagem na tela do computador, não consegui resistir e coloquei um sorriso diabólico em seu rosto, porque logo aquele grande barril de banha estaria morto, e todas as suas riquezas pertenceriam a Dr. Destino. Afinal, precisarei de capital se quiser levar adiante meus planos de libertar minha nação natal, a Latéria. Claro que há maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro, eu sei disso. Mas essas maneiras legítimas levariam muito tempo. E quanto mais eu demorar, mais meu povo sofrerá. Sem mencionar os próximos eventos canônicos que provavelmente ainda ocorrerão. Eventos que Dr. Destino deve estar pronto para enfrentar. Então, no final, usar esse método é a maneira mais rápida e eficiente de alcançar tudo o que desejo. Ele também tem o bônus adicional de remover um mosquito irritante da minha vista. Bem como salvar as vidas de inúmeras pessoas inocentes que fiz arruinaria no futuro se continuasse respirando. Então, de certa forma, minhas ações são para o bem maior, junto com o bem de Dr. Destino. Continuei usando meu programa para monitorar os movimentos de Fisk por 2 semanas seguidas, descobrindo onde o homem gordo deita sua cabeça careca e brilhante à noite. Depois de fazer isso, explorei o local usando a dimensão do espelho, e então a noite do acerto de contas do homem chegou. Dentro da dimensão do espelho fiquei na rua em frente à residência atual de Fisk. Pronto para a batalha, eu estava usando uma das minhas golas táticas um pouco mais escuras que o preto, ou minhas golas táticas, como gosto de chamá-las. Estalando meu pescoço de um lado para o outro, eu me animei. Certo, hora do show, eu disse. Então entrei no prédio. Depois que fiz isso, usei minha magia para formar 2 machados de gelo, moldados exatamente como o machado Leviatã da franquia de videogame God of War, pois esta noite vai ser uma matança. Movendo-me pelo prédio, saí da dimensão espelho várias vezes e usei meus machados para eliminar todos os seguranças de Fisk antes de entrar novamente para continuar meu caminho até meu alvo principal, quem eu finalmente alcancei. Depois de nos certificarmos de que todos os outros no prédio estavam bem e certamente mortos. Dentro da dimensão do espelho, a partir do quarto de Fisk, caminhei até a cabeceira da cama do homem adormecido e olhei para ele. Ainda bem que ele não se parece em nada com Vincent D'Onofrio, que o interpretou no MCU, já que deixaria um certo gosto ruim na minha boca se eu tivesse que matar uma pessoa que era a cara de um dos meus atores favoritos na minha vida passada. Eu amo a performance do homem em Lei e Ordem Intenção Criminosa como Gorn. Embora mesmo que ele se parecesse com Vincent, isso não me impediria de matá-lo. Só estou dizendo que me sentiria um pouco mal. Mas isso não impediria Dr. Destino de atingir seu objetivo. Mas falando nisso, eu realmente espero que o Homem Púrpura neste universo não se pareça com David Tennant, pois eu certamente não gostaria de matar minha encarnação favorita do Doutor de Dr. Who. Agora, voltando aos negócios. Criando um portal, saí da dimensão espelho. Então, peguei e fiz com minha telecinese, que é gerada magicamente, e o levantei e o tirei da cama. Então, o arrumei no ar como se ele estivesse pendurado em uma cruz, como um homem sendo crucificado. Quando fiz isso, Fisk acordou e se preparou para falar. Mas não querendo ouvir nada da boca do homem, usei minha telepatia, que adquiri também graças ao meu treinamento mágico. Entrei em sua mente e me certifiquei de que ele não falasse uma palavra. Então, uma vez que isso foi resolvido, arranquei todo o conhecimento que eu queria da cabeça careca dele. Suas fracas tentativas de resistência ao meu ataque telepático foram inúteis, pois Dr. Destino sempre conseguirá o que quer no final. E foi o que eu fiz. Todas as informações sobre as operações de Fisk, particularmente em relação às suas contas bancárias, tanto legais quanto ilegais. Quando consegui o que queria, levantei meus 2 machados na direção de Fisk e concentrei os olhos do homem em mim. Faça bem e ouça, homem gordo, pois eu lhe darei a honra de permitir que você ouça o nome do homem que tirou tudo de você esta noite, incluindo sua vida. É Dr. Destino. Agora aproveite o inferno, vadia. Eu falei. Então usei meus machados e cortei Wilson Fisk, acabando com o rei do crime para sempre. Quando terminei de fazer isso, usei minha telecinese para jogar as partes do corpo de Fisk por toda a sala. Então invoquei um círculo mágico e liberei uma torrente de chamas na sala. Ao sair, fiz rapidamente a mesma coisa em vários outros cômodos do resto do prédio. Então entrei na dimensão do espelho e observei o prédio queimar até o chão.
tornando-se o lugar de descanso eterno de Fizz. Ao ver que minha missão havia sido cumprida, voltei para meu quarto de hotel e me livrei de minhas roupas e do laptop. Então me arrastei para a cama e fiquei confortável, com um sorriso no rosto. Desde que eu era um homem muito rico. Capítulo 6. Cidade de Nova York. Junho, 2004. Com as mãos cruzadas atrás das costas como Morfeu de Matrix, olhei para frente através da janela bem na minha frente. Observar várias linhas de montagem totalmente automatizadas criarem vários destinobos para mim e depois colocá-los nas fileiras de destinobos que eles haviam criado anteriormente. Os robôs em si são réplicas exatas daqueles apresentados no programa de TV Quarteto Fantástico, os maiores heróis do mundo, que assisti na minha vida passada, durante a infância. Só de olhar para eles me faz sorrir, também me faz acender um fogo no peito, pois eles são a primeira parte da força que me permitirá libertar minha terra natal, Latéria, e ajudar o próprio país a brilhar como nunca antes desde sua criação. Mas ainda não cheguei lá, apesar do número de robôs que foram construídos e estão atualmente sob meu comando. Assim como as finanças agora imensuráveis que tenho à minha disposição graças a mim despachando o rei do crime e reivindicando suas riquezas para mim, ainda não é o momento certo para lançar minha campanha de libertação. A primeira e principal razão é que ainda não construí uma armadura para mim. Pois o que é Doutor Destino sem sua armadura? Agora eu sei que deveria estar construindo, mas não vou. Não até ouvir algumas coisas. Mas enquanto isso tenho muitas outras atividades para me manter ocupado. Como fazer invenções úteis e colocá-las e vendê-las no mercado aberto. Para me dar legitimidade e influência tanto na comunidade empresarial quanto na científica. O que está indo bem até agora. Porque as invenções que já criei e estou vendendo estão indo bem. As invenções são as seguintes. O primeiro é o cartucho incapacitante emitindo canhão elétrico ou IC dos agentes da SHIELD, que eu recriei e estou vendendo para agências de segurança pública, militares e empresas de segurança privada em todo o mundo, enquanto o segundo é um scanner médico portátil que pode exibir uma imagem 3D do corpo de uma pessoa e exibir quaisquer ferimentos que ela tenha. O dispositivo está sendo devorado por socorristas como polícia, bombeiros e empresas de ambulância. Também tenho muitas outras invenções planejadas que desejo distribuir ao mundo. No entanto, o melhor que tenho será apenas para o meu país e para os meus compatriotas mais leais, pois essa é a vontade de Doutor Destino. Quando as linhas de montagem terminaram de produzir o número especificado de destinobos para o dia, eu as desliguei, assim como todo o resto da fábrica, armazém. Depois, certifiquei-me de que tudo estava bem trancado antes de criar um portal para minha casa temporária, base de operações. Um apartamento de 3 quartos no lado oeste superior de Manhattan, pois um homem do calibre de Doutor Destino precisa de acomodações à altura. Fechando o portal atrás de mim, fui para meu escritório em casa e tratei de quaisquer negócios imediatos que não pudessem esperar. Então, quando fiz isso, preparei-me para relaxar. Ring, ring, ring. Apenas para receber um telefonema de um número desconhecido antes que eu pudesse. Mas como era um número desconhecido, cancelei a ligação imediatamente. Ring, ring, ring. Apenas para o mesmo número retornar a ligação segundos depois de eu ter desligado. Vendo que era esse o caso, decidi atender. Nem que fosse para explicar a quem estava me ligando que tinha um número errado. Sim, alô? Aqui é Vitor Von Duon falando. Falei. Vitor, então, esse é o número certo para você. Uma voz feminina disse. Uma que minhas memórias do Vitor original me disseram pertencer a ninguém menos que Susan Storm. A futura mulher invisível, e a mulher que eu sempre pensei que merecia mais do que Reed Richards na minha vida passada. O que agora talvez eu possa fazer acontecer. Susan Storm. É você? Perguntei. Apesar de já saber com certeza. Cara, não tenho notícias suas desde a formatura. Falei. Susan estudou no MIT com Reed e Vitor, onde obteve seu próprio doutorado em engenharia biológica, tornando-a uma mulher com aparência e inteligência. Como você está? Perguntei. Bem, respondeu Susan. É bom ouvir isso. Eu disse. Então, Susan, como posso ajudar você? Bem, na verdade não sou eu, é o Reed, disse Susan, o que imediatamente fez uma carranca se formar em meu rosto, já que mesmo sem as memórias que o Vitor original deste universo tinha com Reed Richards, mesmo na minha vida passada, ele não era minha pessoa favorita. Entendo. E o que Richards precisa de mim? Perguntei. Por que ele não me liga e fala comigo pessoalmente? Para responder à sua segunda pergunta, Reed não tinha certeza se você atenderia a qualquer uma das ligações dele, e mesmo que atendesse, ele não tinha certeza se você realmente ouviria tudo o que ele tinha a dizer. Susan explicou. Ah, então Reed sabe como usar aquele órgão que chamamos de cérebro. Eu retruquei. Vitor, disse Susan. Tudo bem. Continue. Falei. Bom, agora para responder à sua primeira pergunta, Reed tem uma proposta que ele quer apresentar a você. Uma que ele espera que você possa financiar, dado o seu sucesso recente fluxo de caixa. Susan explicou. Entendo. Então Reed quer me usar como um cofrinho. Eu respondi categoricamente.
Não é bem assim, Vitor, de verdade. Por favor, se você apenas ouvi-lo, tenho certeza de que não ficará desapontado. Sui disse. Você sabe que para um cara com quem você terminou, você está indo longe demais por Richard Susan. Eu disse, já que os dois já namoraram e terminaram. O término deles aconteceu durante nosso último ano no MIT. Sim, eu sei, Vitor. Eu sou. Mas isso não é sobre Reed e eu. É sobre seu projeto que na verdade tem vários méritos que podem alterar a maneira de pensar das comunidades científicas para as gerações futuras. Sui falou apaixonadamente. Então, você vai pelo menos ouvi-lo? Normalmente eu diria não, mas já que é você quem está perguntando, eu direi. Eu respondi. Obrigada, Vitor, disse Sui. Sem problemas, respondi. Susan e eu então acertamos os detalhes, como hora e local da reunião, antes de encerrar a ligação, deixando-me feliz e irritado ao mesmo tempo. Vá em frente e tente adivinhar o porquê. Agora eu realmente preciso relaxar. 10 de junho de 2004, parando no meio do caminho, me vi do lado de fora do icônico edifício Baxter. Bem, ainda não é icônico. No momento é simplesmente o edifício Baxter. É também onde terei minha reunião agendada com Reed hoje para ouvir a proposta que ele quer que eu financie. O que normalmente eu nem teria considerado fazer. Mas desta vez há duas razões pelas quais o fiz. A primeira é porque Susan me perguntou, e a segunda é porque eu provavelmente sei do que se trata essa proposta e se eu estiver certo, não me importaria em financiá-la. Porque os benefícios superarão em muito o custo, na minha opinião. Se esta reunião for sobre o que estou pensando. Bem, só há uma maneira de saber com certeza. Passando pela porta da frente do prédio, cheguei rapidamente ao elevador e o levei até o último andar, onde ficava o laboratório Casa de Reed. Ao sair do elevador, fui imediatamente recebido pela visão de duas pessoas. O primeiro foi Reed Richards, enquanto a segunda foi Susan Storm. Vitor, bem-vindo, disse Reed. Sim, bem-vindo, Vitor. Susan falou. Obrigado a ambos. Respondi. Quando fiz isso, Reed não perdeu tempo e começou sua apresentação, sendo exatamente o que eu suspeitava que seria. Reed queria minha ajuda e financiamento para uma missão no espaço para estudar os efeitos da exposição de nuvens de energia cósmica em amostras biológicas. Esta seria a missão que daria a Reed, Susan e aos atualmente ausentes Jonathan Storm e Ben Green seus poderes fantásticos. Então, com isso em mente, eu só tinha uma resposta em mente para Reed. Então, Vitor, o que você acha? Reed me perguntou, assim que ele terminou de falar. Parece excepcional. Vou te ajudar. Falei, sorrindo internamente. Porque isso levaria a ganhar alguns aliados superpoderosos, assim como uma possível futura rainha superpoderosa, já que destino não permitirá que qualquer mulher fique ao seu lado. Capítulo 7. Ao me ouvir concordar em financiar seu projeto de expedição ao espaço, Reed colocou um sorriso no rosto. Ele então veio e apertou minha mão. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Ele falou. Não pense nisso, Reed. Eu respondi, terminando nosso aperto de mão assim que pude. Afinal, para que servem os amigos? Você está certo. Reed respondeu. Ele então começou a falar sobre os detalhes da missão. Mas quando ele fez isso, levantei minha mão direita para silenciá-lo. Deixe-me pará-lo aí, Reed. Pois antes de continuarmos, há algumas coisas que precisam ser abordadas. Eu falei. Primeiro, você deve criar um plano claro e conciso para esta sua pequena expedição. Segundo, você fará isso com um orçamento. Terceiro, quaisquer resultados que este seu experimento produzir serão compartilhados e creditados a todos os principais participantes deste esforço. E finalmente Susan deve acompanhá-lo na missão. Se ela estiver disposta, é isso. Ah, eu vou. E farei isso com prazer. Susan falou. Certo. Bem, não tenho objeções a nenhuma dessas propostas. Reed disse. Bom, eu respondi. Bem, então vou deixar vocês dois para começarem a trabalhar em um plano para a expedição. Você não vai ficar? Susan me perguntou. Não, eu respondi. Claro que sim, mas tenho outra reunião marcada para hoje que eu simplesmente não posso perder. Então, bom dia. Então me afastei de Susan e Reed e saí do edifício Baxter, mentalmente me certificando de que tudo estava em ordem para a minha segunda reunião do dia, que é definitivamente o encontro mais importante dos dois, na minha opinião, pois este pode me render meu primeiro aliado humano, o que significa que preciso causar uma boa impressão, e Doutor Destino certamente não é alguém que causa mais impressões. Terceira pessoa, ponto de vista. Encontrando-se do lado de fora do endereço que lhe foi enviado, Lúcia von Bardas bateu na porta à sua frente, ainda me perguntando como ela foi parar onde está neste exato momento, pois sua vida era segura e estável. Até 2 semanas atrás, quando ela recebeu um e-mail solicitando uma entrevista pessoal para um emprego na cidade de Nova York, o que deixou Lúcia extremamente ansiosa, já que ela nunca havia se candidatado a nenhum tipo de emprego na cidade de Nova York. Ela estava perfeitamente feliz e contente em seu emprego atual, que era professora em sua alma-mãe, a Universidade da Carolina do Norte. Então, você pode perguntar,
Por que Lúcia estava se preparando para uma entrevista de emprego para a qual ela nunca se candidatou? Bem, é porque o remetente do e-mail misterioso que ela recebeu mencionou seu país natal, Latéria, e seu passado lá. Isso deixou Lúcia ainda mais nervosa. É por isso que ela está onde está hoje, para aprender e entender o que diabos está acontecendo. Poucos momentos depois de Lúcia bater, a porta se abriu e ela se viu olhando para um homem, que era muito bonito na opinião dela. Mas Lúcia não deixaria que isso a distraísse dos assuntos importantes em questão. Olá, o homem disse. Meu nome é Vitor Von Duon. Fico feliz que você tenha conseguido vir aqui hoje, senhora Bardas. Vitor falou. Por favor, entre. Vitor então deu um passo para trás e Lúcia entrou no apartamento depois dele. Então, assim que os dois estavam dentro, Vitor fechou a porta. Ele então se virou para Lúcia, que imediatamente começou a apontar uma Glock 17 para o rosto de Vitor quando ele fez isso. Ok, é assim que vai ser. Você responde minhas perguntas e talvez eu não te mate. Entendeu? Lúcia falou em um tom frio. Mas Vitor nem sequer se intimidou com as palavras dela, nem a situação em que ele se encontra. Em vez disso, ele manteve uma expressão calma no rosto enquanto olhava Lúcia nos olhos. Ei, você não me ouviu? Lúcia perguntou depois de alguns segundos. Mas Vitor continuou em silêncio. Tudo bem, então é a morte, disse Lúcia. No entanto, antes que ela pudesse puxar o gatilho, a figura correu por trás dela e facilmente a conteve, removendo a Glock 17 de suas mãos. A figura em questão é um dos destinobos totalmente operacionais de Vitor. Porra, me solte! Lúcia gritou, lutando para se libertar das garras do Duombot, mas seus esforços não produziram resultados. Você precisa parar de lutar, já que é inútil. Vitor falou, fazendo com que Lúcia o olhasse. Enquanto se abaixava, ele pegou a Glock e imediatamente deslocou o pente do carregador, ao mesmo tempo em que se certificava de se livrar da bala na câmara, engatilhando-a. Você nunca vai conseguir se livrar das garras do meu Duombot. Além disso, irmão, não peça ajuda. No momento em que você entrou neste apartamento, bloqueadores de sinal e máquinas de geração de ruído branco estavam ativos. Vitor explicou. Entendo. Lúcia respondeu. Bem, nesse caso, então vá em frente e acabe logo com isso. Tire-me do meu sofrimento. Por que eu faria isso se estou querendo contratá-la, senhora Bardas? Vitor perguntou a ela, fazendo com que Lúcia ganhasse uma expressão confusa no rosto. Você realmente quer me contratar? Perguntou Lúcia. Vitor assentiu com a cabeça. Sim, seu histórico é impecável. Lúcia Von Bardas, atualmente com 28 anos. Nasceu na Latéria e veio para os Estados Unidos com um visto de estudante aos 16 anos. Formou-se como a melhor da sua turma na Universidade da Carolina do Norte com um PhD em Ciência Política em apenas 3 anos. Você recebeu ofertas não apenas para trabalhar para as Nações Unidas, mas também para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. No entanto, você recusou todas para lecionar em sua faculdade. Almirante, mas nós dois sabemos que essa não é a história completa. Ele disse. Seus pais eram ativistas políticos trabalhando para mudar a Latéria de dentro. No entanto, o regime atual não gostou nem um pouco disso, então seus pais foram mortos. Logo após seu 13º aniversário, devo acrescentar. Quando isso aconteceu, você se juntou à resistência subterrânea da Latéria, aprendendo habilidades de combate e gerenciamento de armas. Então você teve a ideia de vir para os Estados Unidos, mas apenas para promover a causa da resistência da Latéria, já que você usa suas conexões para enviar suprimentos como armas, alimentos e remédios para seus companheiros que lutam na terra natal. Ao ouvir Vitor falar, Lúcia não conseguiu evitar uma expressão de choque no rosto. Ela também se sentiu incrivelmente assustada, pois o homem diante dela falava de toda a sua vida como se ela não fosse nada. Quando Vitor terminou de falar, Lúcia decidiu falar mais uma vez. Quem é você? Lúcia perguntou trêmula. Como eu disse antes, meu nome é Vitor Von Duon, mas meu nome completo é Vitor Werner Von Duon. Como você, eu sou da Latéria, e como você e a resistência, eu quero ver nosso país livre de seu regime tirânico e incompetente. Vitor explicou. E eu gostaria que você trabalhasse comigo para ver isso acontecer, Lúcia. Entre outras coisas. Mas essas podem ser discutidas em uma data posterior, depois que nossa terra natal estiver segura e protegida. Ele falou. E você acha que pode fazer isso? Lúcia questionou, bufando depois. Você é apenas um homem. O que você poderia realizar que nenhum outro homem sozinho pode? À pergunta de Lúcia, Vitor não respondeu. Em vez disso, ele colocou um sorriso no rosto. Ele então acenou com a mão esquerda e de repente um portal gigante e giratório apareceu bem na frente dos olhos de Lúcia, fazendo-os ficar chocados. O que não? Isso é impossível. Lúcia falou. Temo que é aí que você está errada, senhora Bardas. O que você está vendo é muito real e bem possível. Vitor disse. Ele então atravessou o portal. O Duombot segurando Lúcia passando logo depois. Isso colocou Lúcia em um grande armazém,
onde ela ficou chocada mais uma vez ao ver fileiras e mais fileiras de robôs como aquele que a estava segurando. Você perguntou o que eu poderia realizar que nenhum outro homem poderia. Bem, aqui está sua resposta, senhorita Bardas. Victor falou. Contemple a obra de Dr. Destino. Ele disse. Isso, por sua vez, fez com que Lúcia virasse a cabeça e olhasse para Victor, que agora parecia totalmente diferente aos olhos dela. Desde a maneira como ele se posicionava até a maneira como ele falava. Lúcia se viu não apenas olhando para um homem, mas para um líder, não para um governante. Mas ela precisa ter certeza. Victor, o que você planeja fazer depois de remover o atual regime na Latéria? Perguntou Lúcia. Victor sorriu para ela em resposta. Ora, eu teria pensado que a óbvia senhora Bardas. Dr. Destino lideraria. Ele falou com autoridade, finalmente consolidando os pensamentos de Lúcia em relação a Victor. Entendo. Lúcia respondeu. Nesse caso, sua oferta de emprego ainda está na mesa? Ela perguntou. É a razão pela qual chamei você aqui em primeiro lugar. Então sim. Victor respondeu. Ótimo. Então eu aceito. Lúcia falou. Excelente, disse Victor. Ele então levantou a mão esquerda e o do ombot que continha Lúcia soltou. Quando isso aconteceu, ela estendeu a mão esquerda na direção de Victor e ele a segurou com a sua, sacudindo-o. Você fez uma escolha sábia hoje, e eu prometo que não se arrependerá. Victor falou. Fiquei feliz por ter acabado de fazer seu primeiro aliado humano, o primeiro de muitos que ele esperava. Capítulo 8. Victor, ponto de vista. Depois que Lúcia e eu terminamos de apertar as mãos, fomos para o escritório. Depois de fazer isso, dei a ela um contrato para assinar, uma muito especial. O contrato em si é mágico por natureza, o que apagará todas e quaisquer memórias de Lúcia em relação a mim e minhas atividades, caso ela decida me trair de qualquer forma ou maneira. Porque embora eu a queira como aliada, não sou tolo o suficiente para confiar cegamente nela. Não, Dr. Destino não é um tolo. Sem protestar nem um pouco quando lhe entreguei o contrato, Lúcia o examinou e assinou. Nós dois então discutimos mais algumas coisas antes de eu abrir um portal de volta para meu apartamento e nós dois retornarmos para lá. Depois que eu fiz isso, Lúcia e eu nos despedimos e ela foi embora. Depois que isso aconteceu, decidi preparar um jantar e comemorar assistindo a Jornada nas Estrelas, a série original, já que existe nesta realidade. O que é uma bênção para todos que vivem aqui, se você me perguntar. 2 semanas depois que Lúcia assinou seu contrato de trabalho mágica à prova de falhas e concordou em trabalhar comigo, ela se mudou definitivamente para Nova York, cuidando de todos os negócios pendentes que ela tinha que resolver na Carolina do Norte. Quando ela fez isso, eu imediatamente a coloquei para trabalhar, transformando-a na minha própria versão de Pepper Potts. Mas mais do que isso, comecei a trabalhar para ganhar a máxima confiança de Lúcia. Já que, diferente do Dr. Destino original, não sou arrogante o suficiente para pensar que vou lidar com tudo sozinho. Nem verei aqueles com quem me cerco como simplesmente um meio para um fim. Na maior parte. Não, eu quero verdadeiros aliados. Mas eu sei que para ganhar essas coisas eu tenho que trabalhar por elas. O que é bom para mim, pois Dr. Destino não tem medo de um pouco de trabalho duro. Então, com isso em mente, comecei, percebendo resultados lentos, mas constantes, conforme os meses começaram a passar. O ano se transformou em 2005 antes que eu percebesse. Com meus planos pessoais seguindo conforme o planejado, voltei minha atenção para outro assunto importante, garantindo que o Quarteto Fantástico nascesse. Quando Lúcia e eu estabelecemos uma relação de trabalho estável, concentrei-me naquele projeto, definindo os detalhes com Susan e Reed, garantindo que Ben Green e Jonathan Storm fizessem parte da missão em si, o que foi relativamente fácil. Considerando que, diferentemente do filme original, desta vez o experimento de Reed aconteceria em uma nova instalação espacial pertencente à NASA. Isso havia sido lançado para fins de experimentos como os que Reed estava conduzindo, para ver como um ambiente de gravidade zero afetaria experimentos científicos. Então, depois que a missão foi aprovada, a data foi definida e logo o grupo de 4 partiu em direção às estrelas, a caminho de ganhar seus poderes fantásticos, o que eu ficaria muito feliz em ajudar a controlar e dominar, pois Dr. Destino não é nada se não for generoso. Estação Espacial da NASA, 8 de julho de 2005, terceira pessoa, ponto de vista. Dentro de um dos laboratórios da nova Estação Espacial da NASA em que ele estava, Reed preparou as amostras biológicas que ele e sua equipe trouxeram para a exposição à nuvem de energia cósmica que se aproximava. Um sorriso no rosto, já que Reed mal podia esperar para ver os resultados desse experimento. Um experimento que poderia abrir as portas para tantas novas possibilidades científicas que nem seria engraçado. Enquanto Reed continuava preparando as amostras, a porta do laboratório em que ele estava se abriu. Susan e seu irmão mais novo, Jonathan Johnny Storm, entrando. Embora Reed estivesse tão absorto em seu trabalho que sequer os reconheceu. Ao ver isso, Susan foi até Reed e deu um leve toque em seu ombro. Isso por sua vez fez com que ele parasse de trabalhar e se virasse na direção dela. Susan, olá.
Nossa, mana, não é de se espantar que você tenha terminado com o cara. Ele nem percebe quando você entra na sala. Johnny falou, ganhando um tapa na cabeça de Susan. Ai! Johnny exclamou. Calha a boca, Johnny. Susan disse. Ela então focou sua atenção de volta em Reed. Trabalhando duro pelo que vejo. Claro. Reed respondeu. Esta é uma ocasião importante na história científica que estamos prestes a ser, afinal. O mundo provavelmente está prestes a experimentar uma mudança massiva, e todos nós somos parte disso. Ele disse. E Victor para Reed. Susan disse. Já que sem ele nós nem estaríamos aqui agora. Ela disse. Dado que Victor havia financiado toda essa expedição e experimento do seu próprio bolso. Mesmo que a NASA tivesse fornecido a estação espacial e o ônibus espacial, foi apenas porque Victor negociou um acordo para que isso acontecesse, o que incluía fazer uma doação para o próprio programa espacial. Sim, claro, Susan. Não estou esquecendo de Victor. Falando nisso, quando voltarmos para a Terra preciso agradecê-lo. Reed falou, porque ele é verdadeiramente grato pela oportunidade que seu antigo colega de faculdade lhe tornou possível. Você faz, e eu vou te lembrar de fazer isso. Susan concordou. Victor, você quer dizer o cara que estava obviamente tentando flertar com você, ai, disse Johnny, considerando que Susan havia lhe dado outro tapa na cabeça. Johnny chega. Ela disse ao irmão mais novo. E se Victor estava ou não tentando flertar comigo não importa, especialmente porque não é da sua conta. Susan falou. Embora internamente ela admitisse que o flerte que Victor teve com ela era agradável. Bic, bic, bic. Mas logo depois que Susan fez isso, as sirenes começaram a soar por toda a estação. Que diabos? Johnny gritou. Oh, não. Reed disse. Seus olhos grudaram em um terminal de computador próximo. A nuvem de energia cósmica chegou mais cedo do que o previsto. Temos apenas alguns minutos antes que ela atinja a estação. Ele explicou rapidamente. Sue e Johnny ficaram com expressões preocupadas ao ouvir isso. Merda! Johnny exclamou. Reed, o que podemos fazer? Susan perguntou. Precisamos chegar à parte mais profunda da estação e deixar a blindagem fazer seu trabalho. Reed respondeu. Onde está Ben? Ele perguntou. Lá fora. Numa caminhada espacial. Johnny falou. No momento em que ele fez isso, o silêncio tomou conta de toda a sala. Então, alguns segundos se passaram antes que os três corressem para fora da sala, indo direto para seu amigo Ben, esperando que não estivessem muito atrasados. Lá fora, em seu traje espacial no vazio do espaço, Benjamin Green estava aproveitando sua caminhada espacial. Não tendo ideia do que estava prestes a acontecer, com um sorriso no rosto, ele olhou para a Lua e para o planeta Terra, e absorveu a beleza deles. Nunca envelhece. Ele refletiu. Então, alguns minutos depois de Ben fazer isso, as comunicações em seu traje ganharam vida. Ben, você consegue me ouvir? Reed perguntou. É Reed. O que foi? Não tem amostras suficientes para você fazer seus experimentos? Ben perguntou brincando. Não, Ben. Você precisa entrar na estação agora mesmo. A nuvem de energia cósmica está chegando mais cedo do que o esperado. Ela estará aqui em minutos. Reed explicou rapidamente. Isso causou um arrepio na espinha de Ben, mas ele se recuperou rapidamente e respondeu a Reed. Entendido. Ben respondeu. Ele então começou a usar os propulsores de seu traje para retornar na direção da estação e voar em sua direção. Ben conseguiu alcançá-lo sem o menor problema. Embora assim que ele fez a nuvem de energia cósmica apareceu, e então passou bem sobre a estação, irradiando todos e tudo que tocou, incluindo os 4 exploradores. Os 4 não tinham ideia do quanto esse momento afetaria o resto de suas vidas. Capítulo 9. Victor. Ponto de vista. Saltando para trás, desviei de um chute de direita direcionado ao meu lado direito. Cortesia de Lúcia. De pé sobre um mapa de artes marciais no térreo da fábrica que estou usando para criar meu exército de destinobos, vestidos com giz brancos de artes marciais. Nós dois estamos tendo uma luta de sparring para manter nossas habilidades de combate corpo a corpo em forma, e também para fazer um bom treino. Vendo uma abertura, corri e dei vários golpes na direção de Lúcia, mas usando as palmas das mãos ela habilmente desviou cada um dos meus ataques. Embora ela seja proficiente e tenha várias faixas pretas em várias formas de artes marciais, suas ações não me surpreendem, principalmente porque esse tipo de luta se tornou algo comum para nós dois. Agora fazemos isso pelo menos uma vez por semana, o que eu gosto muito. Percebendo que meus ataques não estavam tendo efeito, recuei. Mas imediatamente depois que fiz isso, Lúcia correu e veio em minha direção com um chute alto de esquerda, mirando minha cabeça. Levantei meu braço esquerdo e bloqueei. Então, rapidamente enrolei meu braço esquerdo em volta da perna de Lúcia e a puxei para frente, levando nós duas para o chão. Então, me movi para colocar a perna dela em uma trava, só para ela escapar no último segundo e então vir em minha direção com um chute de machado na perna direita. Rolando para longe do ataque dela, eu também pulei e fiquei de pé, bem a tempo de levar um soco de direita no estômago.
depois uma joelhada de esquerda no queixo, o que me fez cair de bunda e depois voltar de novo muito rápido. A vitória é sua, falei. Lúcia, tendo vencido nossa luta de hoje. Já que pelas regras que estabelecemos, se você colocar seu oponente totalmente nas costas 5 vezes, então você reivindica a vitória. E você tem praticado, não é? Perguntei, ficando de pé. Bom, de que outra forma eu vou quebrar e ultrapassar sua sequência de vitórias em nossas sessões de sparring? Lúcia respondeu. Encontre maneiras de me distrair, retruquei. Uma tarefa difícil, já que não acho que muita coisa distrairia um homem do seu calibre, Vitor. Bem, como você acabou de apontar, eu sou um homem. E como a maioria dos outros homens, há uma coisa que até eu ficaria distraído. Eu disse, meu olhar viajando do pescoço coberto de suor de Lúcia para seu peito subindo e descendo. Seu kimono de artes marciais não deixa quase nada para minha imaginação. Embora esse tipo de distração só funcione comigo quando certas mulheres o aplicam. Entendo. Lúcia respondeu. Ela então se aproximou de mim e me deu mais algumas de suas guloseimas. Um sorriso no rosto. Então, eu me encaixo nessa categoria? Ela perguntou. O que você acha? Perguntei, virando-me para encará-la completamente e empurrando nossos peitos ligeiramente juntos. Nós dois acabamos sentindo a respiração um do outro em nossos rostos. Ficamos assim por vários segundos antes de eu decidir dar um passo para trás e quebrar o contato. Bem, como sempre, obrigado pelo ótimo treino. Eu disse, um sorriso no meu rosto. Claro, Lúcia respondeu. O mesmo para você. E só para você saber que estou pronta para isso a qualquer hora, e de qualquer maneira ou forma que você escolher. Ela falou, lambendo os lábios depois que ela fez. Vou me lembrar disso. Eu respondi. Então, qual é a pauta para hoje? Nada de real importância exceto por um assunto. Qual seria? Aquele conhecido como Chloe finalmente respondeu ao seu pedido de reunião. Lúcia falou, trazendo um sorriso ao meu rosto. Desde que logo depois que coloquei as mãos na vasta fortuna do rei do crime, comecei a tentar marcar um encontro com Chloe. Embora o bastardo nunca tenha respondido o ano passado. Mas agora que ele fez isso, finalmente posso colocar as mãos no Vibranium, o componente-chave que tenho tentado obter para começar a construir minha armadura de batalha. Embora fazer isso com minhas capacidades atuais não seja uma tarefa fácil, especialmente porque não sei a localização exata de Wakanda. Mas mesmo se eu soubesse como estou indo atualmente, seria um risco muito grande. No entanto, em breve esse risco desaparecerá completamente e quando isso acontecer, lidarei com Wakanda e seu povo. Pois ninguém poderá desafiar tão descaradamente a vontade de Doutor Destino. Ninguém. Em outra nota também estou tentando colocar as mãos em Adamantium, mas essa coisa é ainda mais escassa que Vibranium. Além disso, atualmente não tenho tempo para lidar com as pessoas que sei que têm acesso a ele. O que significa que esse metal terá que esperar. Assim como com Uru, que não estará disponível até que o Príncipe do Trovão chegue aqui na Terra em alguns anos. Excelente. Prepare-o. E faça o mais breve possível. Eu instruí. Claro, Vitor. Lúcia respondeu. Depois que ela fez isso, nós nos limpamos da nossa sessão de treino. Então criei um portal e a levei de volta para seu apartamento antes de criar outro e ir para casa eu mesmo. Ao chegar, tomei banho e depois comi alguma coisa. Então, imediatamente depois de fazer isso, recebi uma ligação de um funcionário da NASA. Quem me explicou que a estação onde Susan e os outros estavam foi atingida pela nuvem de energia cósmica várias horas atrás. Não só isso, mas ela e os outros a bordo foram atingidos diretamente e irradiados. Os 4 tinham acabado de restabelecer contato e pediram ajuda. À medida que a explicação prosseguia, eu simplesmente ouvia, demonstrando minha preocupação com a situação deles. Então, quando o oficial terminou de me informar os detalhes, encerramos a ligação. Um sorriso diabólico se formou em meu rosto depois disso. Por enquanto, o Quarteto Fantástico está em cena, e não vou deixar essa oportunidade escapar, porque Doutor Destino é muito bom. É 15 de julho de 2005. Parado do lado de fora do edifício Baxter, vi 2 táxis parando e Susan e os outros saindo deles. Todos os 4 exibiam expressões abatidas no rosto. Não que eu possa culpá-los. Desde a semana passada, após sua missão fracassada e resgate do espaço, eles foram detidos em uma instalação do Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida, de onde lançaram a missão. Sendo interrogados por oficiais do governo e passando por uma bateria de testes para determinar como a radiação cósmica os afetou. Como eu sei disso? Você pergunta. Ora, eu simplesmente invadi a NASA e usei minhas habilidades mágicas para colocar vários grampos e dispositivos de escuta por toda a instalação lá embaixo. Sabe, nada demais. Agora, o motivo pelo qual os 4 estão de volta a Nova York, e não mais detidos nas instalações do governo na Flórida devido aos seus poderes, é porque todos os testes feitos pelo governo deram negativo. Simplificando, eles não conseguiram detectar os 4 poderes. Mas dado o nível de equipamento governamental, não estou surpreso. Especialmente o equipamento de uma agência civil, e não uma como a SHIELD.
que por acaso é uma organização pública nesta realidade da Marvel, assim como era nos quadrinhos tradicionais. Embora, pelo que pude descobrir, ele tenha sido fundado exatamente da mesma forma que no MCU. Seguindo em frente. Quando os 4 chegaram até mim, eu falei, bem, vocês todos parecem uma merda. Obrigada, Victor, mas nós sabemos. Susan respondeu, claro que sim, eu disse. Mas falando sério, como vocês estão depois de tudo o que aconteceu? Como você acha que estamos indo, cara? Johnny me perguntou sarcasticamente. Johnny, agora não. Susan disse ao irmão. E não desconte sua raiva em Victor. Não, Susan. Está tudo bem. Considerando o que aconteceu, entendo completamente porque Jonathan está bravo. Se eu estivesse na posição dele, sentiria o mesmo. Falei. Obrigado, cara. Johnny me disse. Não pense nisso. Eu disse. Então, agora que vocês todos estão de volta, o que vão fazer agora? Vamos todos ficar aqui na casa do Reed por um tempo, já que ele quer fazer alguns testes em nós. Bem explicou, como se a NASA já não tivesse feito o suficiente disso na semana passada. Ele resmungou. Bem, meus testes serão completamente diferentes e buscarão coisas que a NASA provavelmente deixou passar ou simplesmente descartou, disse Reed ao seu melhor amigo. Eu sei, Reed, eu sei. É só que... Sim, eu entendo bem. Sério, eu entendo. Reed respondeu. Ele então olhou na minha direção. Victor, escute. Sobre a missão. Reed, você não precisa dizer mais nada. Eu falei, interrompendo-o. O que aconteceu foi um acidente bizarro, e nada que você pudesse ter feito poderia ter evitado. Às vezes coisas ruins simplesmente acontecem, mas ficar pensando nisso não vai mudar o que já aconteceu. A melhor coisa a fazer depois de um evento como esse, na minha opinião, é aprender a aceitar e seguir em frente. Certo. Reed respondeu. Obrigado, Victor. Claro. Eu respondi. Bem, então, se você me der licença, eu vou embora. Eu disse. Então deixei os 4 quando eles entraram no edifício Baxter. Voltando para casa, trabalhei um pouco e depois me preparei para passar a noite. Isso foi até que recebi um telefonema frenético de Susan a 1h da manhã. Victor, preciso que você venha ao edifício Baxter imediatamente. Por favor, é uma emergência. Ela falou rapidamente. Susan, devagar. O que está acontecendo? Perguntei. Apesar do fato de que eu provavelmente já sabia. As coisas estão estranhas. Johnny pode pegar fogo, Reed pode se esticar, bem é. Victor, por favor, venha. Sue implorou. Vai ficar tudo bem, Susan. Não precisa chorar. Estou indo. Eu disse. Obrigada, Victor, obrigada, disse Susan. Sempre que quiser, minha querida, respondi. Então encerramos a ligação. Assim que chegamos, rapidamente me arrumei e comecei a caminhar em direção ao edifício Baxter, já elaborando planos para ajudar os 4. Só que não da maneira que eles pensam. Capítulo 10. Chegando ao edifício Baxter, peguei rapidamente o elevador até a casa de Richard. Ao sair, vi imediatamente Susan e os outros. Seus poderes estão ficando fora de controle. Richard estava todo emaranhado no chão, Susan estava aparecendo e desaparecendo com uma expressão assustada no rosto. Johnny estava sorrindo como um idiota enquanto tentava controlar as chamas nas pontas dos dedos, enquanto Ben estava sentado em um canto do laboratório com um olhar raivoso e meio vazio nos olhos. Então, é ruim, mas não tão ruim quanto eu pensei que seria. Eu pensei, pelo menos nenhum deles saiu do prédio e está vagando pelas ruas da cidade. Isso tornaria as coisas mais difíceis de lidar. Principalmente se algum deles fosse flagrado por uma câmera ou algo parecido. Isso teria chamado a atenção de algo que nenhum de nós precisa no momento. Então estou feliz que todos eles ficaram onde estavam. Agora é hora de lidar com eles. E falando rápido, felizmente Johnny não se parece em nada com Chris Evans. Bom, isso tornaria as coisas realmente estranhas quando Roger aparecesse no futuro. Mas voltando ao assunto em questão. Olá, falei, chamando a atenção de todos para mim. Victor, o que você está fazendo aqui? Reed perguntou. Sua boca estava bem aberta e alongada enquanto ele fazia isso. No entanto, as palavras que ele estava falando ainda saíam claras como o dia, tornando legal e nojento ao mesmo tempo. Susan me ligou e pediu para eu ir imediatamente. Eu expliquei rapidamente. E agora eu posso ver o porquê. Parece que aquela nuvem de energia cósmica afetou todos vocês. Você pode dizer isso de novo. Isso nos transformou em monstros. Ben gritou com raiva. Quando ele fez isso, olhei diretamente para ele. Monstros, Sr. Green. Como você está errado. Não vejo monstros aqui. Apenas aqueles que ainda não sabem como controlar o poder que agora possuem. Eu disse. Agora, todos limpem suas mentes e se concentrem. Reed, imagine seu corpo do jeito que era antes. Susan, imagine-se sólida. Jonathan, imagine-se não em chamas ou em chamas de nenhuma maneira, e Sr. Green, acalme-se, para que você não quebre a concentração dos outros. Eu falei. Ei, quem é você para nos dar ordens? Perguntou Johnny. Jonathan Storm, calhe a boca pelo menos uma vez na vida e escute, gritou Susan.
fazendo Johnny se encolher um pouco. Sim, irmã, Johnny respondeu. Depois que ele fez isso, ele começou a seguir minhas instruções, assim como todos os outros. É por isso que em 5 minutos Reed, Susan e Johnny estavam todos de volta às suas aparências normais. Bom trabalho a todos vocês. Agora continuem se concentrando, pois desistir por um momento fará com que seus poderes saiam do controle mais uma vez. Expliquei a eles. Eles assentiram com a cabeça. Todos exceto Ben, é claro. Mas agora que os outros estavam resolvidos, pude concentrar minha atenção nele por um momento. Caminhando até o homem, convoquei vários círculos de magia no ar ao redor dele, que começaram a analisar seu corpo, ignorando a expressão chocada que Ben me deu depois que eu fiz isso. Vitor, o que é que... Quieto, Richards. Interrompi Reed. Esta análise requer minha concentração total no momento. Bem, na verdade não. Só não quero responder nenhuma das inúmeras perguntas de Reed agora. Decidindo dar ouvidos às minhas palavras, Reed fechou a boca e a manteve fechada, me dando um doce e absoluto silêncio enquanto eu fazia minha mágica em Ben, o que durou 5 minutos antes dos resultados chegarem, sendo exatamente como eu suspeitava que seriam. Entendo. Como esperado. Falei, acenando minha mão para dispensar todos os círculos de magia no ar ao redor de Ben, que estava me olhando com um olhar curioso. O quê? O que foi? O que você aprendeu? Você pode me consertar com isso que você acabou de fazer? Posso voltar a ser humano? Ben perguntou, me enchendo de perguntas ao mesmo tempo. Lancei um olhar furioso para ele para fazê-lo parar. O que ele fez? Obrigado, Sr. Green. Agora vou responder algumas de suas perguntas. Sim, aprendi algo agora mesmo com a análise mágica que realizei em você. Espera, magia é real? Johnny perguntou só para ganhar um tapa na nuca de Susan. Tudo bem, vou ficar quieto. Ele disse. Agradeça ao universo por Susan. Agora, como eu estava dizendo, eu aprendi algo sobre sua condição agora mesmo. Eu disse. Em seguida, eu não vou consertar você, Sr. Green. Pelo menos não da maneira que você pensa. Mas o que eu vou fazer é ajudá-lo. Como eu vou ajudar Susan e os outros? E pela última vez você não é um monstro. Simplesmente um homem que recebeu poder e não tem ideia de como controlá-lo ainda. Mas se você e os outros seguirem minhas instruções, isso não será mais o caso. Então você será capaz de fazer isso sozinho. Levantei minha mão direita na frente de Ben, e um círculo mágico apareceu na frente dela. Uma luz então saiu do círculo e lavou todo o corpo de Ben, fazendo-o voltar ao que era antes de ser atingido pela nuvem de energia cósmica, provando que minha teoria e a análise dos círculos de magia que usei em Ben estão corretas. Ao aprender magia, Ben pode controlar seus poderes. Porque nunca fez sentido para mim que Reed, Susan e Johnny tivessem a habilidade de controlar seus poderes, mas Ben nunca conseguiu. Mesmo que todos eles tenham sido atingidos pela mesma energia, raios cósmicos. Quero dizer, é lógico que ele deveria conseguir, mas nunca nos quadrinhos, programas de televisão ou filmes ele conseguiu. Por isso decidi fazer uma análise mágica em Ben para ver se poderia ajudar. Considerando que foi energia que desencadeou sua transformação, e magia é basicamente sobre manipular energias, deduzi que pode ajudar Ben a controlar seus poderes. Parece que eu estava certo. Mais um ponto para Doutor Destino. Uau! Johnny exclamou. Susan e Reed se juntando imediatamente depois, enquanto Ben simplesmente se tocava, com um sorriso de total alegria no rosto. Espere, isso saiu errado. Eu estou de volta. Ben disse. Sim e não, eu disse, pois o que eu acabei de fazer é apenas temporário. Então, assim que falei, Ben voltou à sua forma de coisa, como a chamarei de agora em diante. O que não? Ele gritou. Ben então olhou para mim desesperadamente. Vitor, Senhor Duon, tanto faz. Faça o que você acabou de fazer de novo e me faça parecer normal, por favor. Ele implorou. Como eu acabei de lhe dizer, Sr. Green, o que eu fiz é apenas temporário. E se eu fizesse de novo, a mesma coisa simplesmente aconteceria. No entanto, se você fizesse você mesmo, as coisas seriam muito diferentes. Você seria capaz de mudar de forma à vontade. Eu expliquei. No entanto, aprender a fazer isso levará tempo, assim como paciência. Sem mencionar que você aprenderá a parar de se ver como um monstro. Não será fácil. Mas se você puder fazer isso, poderá assumir o controle do poder que lhe foi concedido e torná-lo seu. Então, o que você diz, Sr. Green? Ben murmurou, um olhar inseguro em seu rosto. Vá com calma, não há pressa. Eu disse a ele. Quando você tiver tomado uma decisão, me avise. Eu falei. Agora quanto ao resto de vocês. Eu me virei para encará-los. Ao contrário do Sr. Green, você pode controlar habilidades muito mais facilmente. O que significa que seu treinamento para ganhar controle total sobre seus poderes começa agora. Espere um momento, Vitor. Reed disse. Embora eu aprecie sua ajuda, e o que você está fazendo por bem, ainda há coisas que precisamos resolver e discutir. Como se esses poderes são um perigo para nós, quais outros efeitos colaterais podem se apresentar se continuarmos a mantê-los e usá-los? Sem mencionar se algum de nós quer manter esses poderes em primeiro lugar.
Fale por você, Reed. Não vou abrir mão desses poderes e ninguém pode me obrigar, Johnny disse, dando uma olhada para Susan. Nem mesmo você, mana. Não vou ceder nisso, não importa o que você diga. Mesmo que seus poderes lhe custem a vida, Johnny? Perguntou Susan. Ok, se eles são ruins para mim, eu os desisto. Mas só se, caso contrário, eu os guardo. Johnny respondeu. Ótimo. Susan retrucou. Ela então se virou para olhar para mim. E Victor, eu realmente aprecio a ajuda que você nos deu esta noite, mas Reed está certo. Eu nunca disse que ele não era. Eu falei. Mas o fato é que todos vocês precisam aprender a controlar. A menos que vocês queiram perder o controle de suas habilidades em público e arriscar machucar a si mesmos e aos outros. Porque pelo que eu vi quando cheguei, esse seria um cenário muito provável, como todos vocês estão agora. Especialmente para você, Jonathan. Considerando que suas habilidades são baseadas em chamas e calor. Então, como eu disse há pouco, o treinamento começa agora. A menos que alguém queira fazer outras objeções? Ninguém respondeu à minha pergunta. Ótimo. Então vamos começar, eu disse. Então comecei a ensinar o F4 como usar seus poderes. Plantando algumas das minhas sementes em seus corações, que espero que cresçam e deem frutos.